Não se esqueça de dar o like. Eu, 30, traí meu marido, 27, e ele está lidando bem, mas sinto que ele me ressente. Eu sei que fiz algo horrível e nojento, e quando não pude mais suportar a culpa, terminei meu caso e confessei tudo ao meu marido. Ele ficou mais chateado e depressivo do que com raiva, e implorei para que ele não se divorciasse de mim. Sugeri terapia, aconselhamento, até mesmo permitir que ele tivesse relações sexuais com outras mulheres, mas ele não se interessou. Ele disse que queria tentar consertar as coisas entre nós e eu mergulhei, sendo a melhor esposa que um homem pode pedir. Eu cozinho os pratos favoritos dele, deixo notas carinhosas e comprei lingerie nova para seduzi-lo. Suas reações são no máximo mornas. Ele sorri e me agradece, mas nunca mais disse que me ama desde que confessei. Ele mal inicia alguma coisa e basicamente tenho que me impor sobre ele, não que ele reclame. Às vezes conversamos sobre isso, mas acho que ainda perdi o homem que amo. Seu comportamento comigo parece muito artificial e nada muda sua fachada. Posso ser brincalhona, posso estar triste, posso ficar brava e posso ficar sedutora. A reação dele é sempre esse sorriso bobo e palavras educadas. Ele era tão emocional e sincero antes de tudo isso acontecer. Quero que ele liberte suas verdadeiras emoções comigo, mesmo que me odeie. Ainda o amo tanto. O que posso fazer para consertar isso? Este é um post troll? Se não for, compartilhe alguns detalhes. Há quanto tempo vocês estão juntos e quanto tempo durou o caso? Quem é o outro homem? Colega de trabalho? Estamos casados há 5 anos, meu caso durou alguns meses e foi com um cliente. Ok, obrigado. O que você quer dizer com terminar o caso? Essa pessoa ainda é cliente? Você precisa ter contato comercial com ele? Você está vendo um terapeuta? Você sabe por que traiu? Encerrei meu relacionamento com o cliente e passei seu contrato para um colega de trabalho, sem contato desde então. Estou fazendo terapia individual. Não sei por que fiz tudo isso, meu corpo parecia estar no piloto automático. Atualização. Ele sabe que eu traí. Não nos separamos e eu implorei para ele não se divorciar e me deixar consertar isso. Ele concordou, mas desde minha confissão, seu comportamento tem sido basicamente de indiferença. Como escrevi em meu último post, faço o meu melhor para ser a melhor esposa que ele poderia pedir. Cozinho seus pratos favoritos, dou presentes a ele, e faço amor com ele todas as noites. Ele apenas sorri e me agradece. Ele age gentil e nunca grita comigo, mas sinto sua indiferença gélida sob essa máscara de cortesia. 2 semanas atrás, ele começou a chegar em casa tarde. Muito tarde. E quando chega, vai direto para a cama. Perguntei o que estava acontecendo, e ele me disse da maneira mais gentil possível que não é da minha conta. Eu ligo quando ele sai e ele atendeu apenas uma vez. Ouvi uma mulher rindo ao fundo. Estou começando a pensar que ele está me traindo de volta. Isso dói pra caramba. Se ele me contasse, pelo menos eu faria o meu melhor para aceitar, afinal, eu mereço isso. Mas ele não me conta, ele apenas me exclui. Uma amiga em comum me disse que o viu em um carro com uma mulher que ela não reconheceu e isso pareceu uma facada no coração. Ela disse que não podia descrevê-la exatamente porque ela usava grandes óculos de sol, mas reconheceu meu marido por causa do seu gosto particular em gravatas. Eles estavam conversando, mas minha amiga disse que, pela posição deles, parecia que estavam de mãos dadas ou um deles estava tocando o colo do outro. Não sei o que fazer. Se ele está tendo um caso, eu mereço, mas preciso saber. A incerteza está me matando. Devo confrontá-lo? Devo tentar descobrir mais? Atualização. Ele me deixou. Fiz como vocês disseram e implorei para ele conversar comigo. Ele não queria, mas eu chorei e gritei tanto que vomitei. Ele ficou mais suave comigo, me ajudou a limpar e conversamos. Perguntei se ele estava me traindo e ele disse que estava conversando com alguém, mas não fez nada com ela. Perguntei se era a mulher que minha amiga viu com ele, ele pensou um pouco, mas disse que não, era outra mulher que ele conheceu a um mesmo escritório. Perguntei como ele pôde e disse que dei permissão a ele, e ele não fez nada além de desabafar seus problemas e nossa situação com ela. Mas ele agiu como se estivesse tendo um caso completo para que eu pudesse sentir o que ele sentia, especialmente porque, segundo ele, eu negligenciei e deixei óbvio que estava traindo ele. Ele disse que estava sofrendo e eu estava quase esfregando isso na cara dele,
Eu disse que não estava fazendo de propósito e ele disse que isso era ainda pior porque eu não me importava. Ele disse que tudo que fiz depois de confessar não significou nada e apenas o fez pensar que eu sou egoísta, egocêntrica e carente de autorrespeito. Perguntei se poderíamos trabalhar em mim e em nosso casamento, mas ele disse que podemos ter aconselhamento para nos resolver, mas o casamento acabou. Ele disse que não deseja nada de mal para mim, e decidiu cortar sua farsa porque não aguentava mais ver a mulher que um dia amou sofrer assim. Mas ele disse que eu não sou mais essa mulher. Comecei a soluçar novamente e ele me segurou, mas continuou dizendo não quando perguntei se poderíamos resolver isso. Perguntei o que ele ia fazer e ele está se mudando, já encontrou um novo lugar. Perguntei se ele ia morar com aquela mulher e ele disse que sim, mas ela estava perto o suficiente. Perguntei como ele pôde escolher uma estranha que conheceu há um mês em vez de sua esposa de 5 anos. Ele disse que sua esposa de 5 anos não existe mais, ele tem que escolher entre duas estranhas, e aquela mulher causou uma impressão muito melhor nele. Disse a ele que ele era um tolo e que não poderia saber se essa mulher provavelmente irá usá-lo e descartá-lo. Ele ficou duro e disse que ela é melhor do que eu com certeza. Ele disse que não dirá às nossas famílias que nosso casamento acabou porque eu traí, mas porque nos afastamos e que deixará a casa para mim, contanto que eu faça o divórcio sem problemas. Mas se eu tentar prejudicá-lo, arrastar isso ou causar algum problema, ele contará a todos o que fiz e me destruirá e minha reputação. Isso aconteceu ontem e ele já empacotou quase tudo. Não consigo parar de chorar e não consigo acreditar que isso está acontecendo. Isso é horrível e injusto. Vocês estão certos em dizer que eu sou horrível. Mas ele também tem culpa, ele nunca realmente quis consertar isso. Ele me usou por meses e depois me descartou. E ainda assim eu o quero de volta e perdoar e esquecer toda a dor que causamos um ao outro. Quanto à garota dele, não acho que ela será boa para ele. Atualização. Recebi os papéis do divórcio hoje. Isso parece um pesadelo, continuo me dizendo que não é real e que vou acordar. Meu marido se mudou 2 semanas atrás, supostamente para morar com outra mulher. Mas fiquei de olho nele, tive alguns amigos me contando sobre ele, e aparentemente não havia outra mulher. Pensei, esperava que ele estivesse apenas colocando os pensamentos em ordem e que voltaria para mim. Mas hoje ele fez isso. Ele me mandou os papéis. Não quero acreditar que ele acabou com a gente. Eu amo tanto, e sinto tanto a falta dele todos os dias. Como ele ousa tratá-la assim só porque ganhou 5 metros de chifre? Machisto. Meu cunhado acabou de dizer à minha esposa que está apaixonado por ela. De qualquer forma, ontem meu cunhado, do nada, pede para minha esposa se ela pode encontrá-lo para almoçar, há algo que ele precisa conversar com ela. Minha esposa me conta sobre isso antes de aceitar e pergunta se pode ter algo a ver com minha irmã. Talvez eles estejam tendo problemas e ele queira discutir com outra mulher. Acho estranho, mas digo a ela para ir descobrir. Então ela aceita e eles se encontram para almoçar em um lugar perto do escritório dela no dia seguinte. Foi lá que ele disse a ela que está apaixonado por ela. Ele exagera, como ela é linda, como ela o faz se sentir, como ele a trataria se ela fosse dele, como foi amor à primeira vista, blá, blá, blá. Vale ressaltar que este homem é casado com minha irmã e tem 2 filhos. Ele e minha esposa tinham um relacionamento amigável, nossas famílias se veem frequentemente, pois somos uma família unida. Ele manda mensagens para ela com frequência, mas nada de muito sexual. Meu cunhado também manda mensagens e liga para minha mãe. Então nenhum de nós pensou nada disso. Quero parar um momento e enfatizar que minha esposa não está me traindo com ele. Minha esposa e eu compartilhamos um iPad e vejo todas as suas mensagens de lá. Também olhamos os telefones um do outro o tempo todo, então nada disso está acontecendo. Então ela não o deixa terminar, sai e me liga imediatamente para me contar o que aconteceu. Enquanto ela está no telefone comigo, as mensagens dele começam. Ele não queria dizer isso, ele acha que é apenas uma paixão, blá, blá, blá. Ela sai do trabalho mais cedo para voltar para casa e conversar comigo sobre isso, e seu telefone está explodindo o tempo todo com chamadas e mensagens dele. Eu digo a ela para atender e ela o coloca no viva voz para eu ouvir. Ele está chorando, suplicando para ela não contar para minha irmã. Aparentemente, quando estávamos juntos no fim de semana passado, ele achou que ela estava flertando com ele e que achou que tiveram um momento quando estavam sozinhos em nossa cozinha. Agora, minha esposa é uma mulher decidida e acho que consigo entender como isso pode ser interpretado como flerte. Ele pergunta se ela me contou,
A que eu respondo sim, pois estou no viva voz. Então ele começa a me implorar. Isso continuou por um tempo. Minha principal pergunta era se ele já havia traído minha irmã antes. Ele disse que não, jurou pela vida dos filhos dele. É só minha esposa, ele disse que eu deveria entender. Então, nesse ponto, eu parei de ouvir e disse a ele que não faria nada hoje à noite e que ligaria para ele amanhã. É isso que temos até agora e realmente não sei o que fazer. Minha esposa diz para ir até lá agora mesmo e contar para minha irmã, mas a ideia de destruir a família da minha irmã está me matando. Pensar no que isso fará com minhas sobrinhas me dá vontade de vomitar. Eu sei que a coisa certa a fazer é contar para minha irmã, mas também estou pensando na minha esposa. Não é culpa dela, mas certamente haverá ressentimento contra ela da minha família. Mesmo que minha irmã não se divorcie dele e eles se reconciliem, não consigo ver como estaremos juntos novamente como antes, se é que estaremos. Toda essa situação pode destruir minha família. Não me importo com ele, ele tentou destruir minha família, mas me importo com todos os outros. Não sei o que fazer. Qualquer conselho será útil. Atualização. Então, todos que me disseram ontem à noite que eu não poderia esperar para contar para minha irmã estavam certos. Pouco depois da meia-noite, recebo uma ligação da minha irmã e ela diz que precisa me contar que minha esposa tentou iniciar um caso com o marido dela. Então ele tentou colocar a culpa nela. Eu disse que não é o caso e irei até lá imediatamente. Então eu ligo para minha mãe e meu pai, acordo eles, conto o que está acontecendo, acordo meu irmão mais novo, conto a ele. Meus pais vão até a casa da minha irmã para ficar com os filhos dela e meu irmão vem para nossa casa para ficar com os nossos e minha esposa e eu vamos até lá. Minha irmã está na varanda da frente com meu cunhado quando chegamos lá. Ele parece derrotado, ele sabe que tem mensagens de texto e mensagens de voz. Realmente não sei o que ele esperava alcançar. Minha esposa dá o telefone para minha irmã, ela vê as mensagens, ouve as mensagens de voz e ele começa a soluçar antes que ela possa dizer alguma coisa. Meu cunhado é bombeiro, um cara durão, então isso é uma cena. Minha irmã é bem durona, ela diz para ele parar, fazer uma mala e ir embora. Ela não suporta olhar para ele. Ele implora mais um pouco, mas ela não tem paciência para isso. Então minha irmã sai para conversar com minha esposa. Eu as vejo se abraçando, então pelo menos sinto que estão bem. Elas são amigas desde a faculdade, eu conheci minha esposa através da minha irmã. Então elas são próximas. O pensamento de que isso poderia arruinar a amizade delas estava me incomodando. Isso me deixa sozinho com meu cunhado. Ele está acabado, então sinto mais simpatia do que raiva. Ele diz que está arrependido, que simplesmente não pôde evitar. Não é difícil se apaixonar por minha esposa, então eu entendo, mas droga, cara. Ele eventualmente se levanta e sai. Então ficamos lá a noite toda. Minha irmã começa a perguntar para minha esposa por que o marido dela pensaria que qualquer coisa disso funcionaria. Ele tinha que ter algum motivo para acreditar que ela sentia o mesmo por ele. Minha irmã diz que eles não estavam tendo problemas. Tudo estava como sempre foi. Minha esposa está chorando neste ponto e diz que não há nada que ela não tenha visto. Ela dá o telefone para minha irmã novamente e elas leem todas as mensagens enviadas nos últimos 2 anos, nada lá. Minha esposa estava sendo ela mesma. Ela tem uma personalidade brincalhona, e meu cunhado também, então eles se provocam. Ela faz o mesmo com minha mãe e meu irmão mais novo também. A única coisa que ela pode pensar foi o momento na cozinha no fim de semana passado, que ele mencionou. Ambos foram para a geladeira ao mesmo tempo e brincaram para ver quem chegaria primeiro. Ele deixa ela ganhar, mas ele a alcança lentamente pela cintura para pegar uma cerveja, e ela sentiu que a maneira como ele fez isso foi um pouco inapropriada. Ela diz que deveria ter chamado a atenção dele, mas não queria fazer disso algo grande. Ela sente que talvez o fato de não ter feito isso tenha dado esperança a ele. Minha irmã não a culpa, então pelo menos isso é bom. Então minha irmã começa a vasculhar o MacBook dele para ver o que mais ela não sabe. Ela está com raiva e frenética neste ponto. Ela adivinha a senha, começa a procurar e encontra muitas fotos da minha esposa naquele computador. Elas remontam anos e sempre isoladas apenas nela. Nós fomos como casais para o Caribe alguns anos antes. Minha esposa usava biquíni, ela geralmente não usa, mas como era só para adultos, ela usou. Devia ter umas 50 fotos dela nesse maiô. Então ele secretamente estava tirando essas fotos há anos. Isso agora entra em território de ordem de restrição? Isso deu uma reviravolta sinistra.
Atualizarei quando tiver mais informações. A atualização. Compartilhei com minha esposa muitos dos seus comentários. Isso a faz se sentir melhor, pois virtualmente todos aqui a consideram inocente, o que a deixa mais tranquila, então obrigado. Infelizmente, a bagunça continua. Minha irmã concordou em conversar com o marido dela ontem à noite e deixá-lo explicar. Ela coloca minha esposa na videochamada durante essa conversa para que não haja mentiras. Estou ouvindo também, fora da câmera. Minha irmã também está gravando tudo. Ele admite que está obcecado por minha esposa há anos. Começou no dia em que a conheceu. Minha esposa e eu estávamos namorando na época, mas ele conheceu minha esposa antes de me conhecer. Como eu disse, minha esposa e irmã são amigas de longa data e minha irmã queria apresentar seu namorado às suas amigas. Ele achava que era apenas físico por um tempo, mas com o tempo ele soube que era mais. Minha irmã quase o expulsa naquele momento, mas ouve um pouco mais e, eventualmente, pergunta o que o fez pensar que minha esposa o deixaria por ele. Ele responde que obviamente é uma atração mútua e ele pensou que começaria como um caso e depois as coisas progrediriam a partir daí. Minha esposa e minha irmã explodem nesse ponto, muitos palavrões, muitos gritos. A ligação termina, minha esposa desliga porque neste ponto ela está preocupada comigo. Ela está abalada e perturbada, me assegura que a atração era unilateral. Nunca pensei o contrário. Mesmo que ela o achasse fisicamente atraente, sei que ela nunca agiria sobre isso. Ela simplesmente não é esse tipo de pessoa. No início do nosso relacionamento, ela me pegou admirando-a enquanto ela se vestia, perguntou se eu gostava do que via antes de ficar com uma expressão fria e me dizer para nunca fazer besteira ou nunca mais veria isso. Ela estava falando sério, ela é séria em relação à confiança. De qualquer forma, eu sabia que meu cunhado era um pouco convencido, mas meu Deus, eu nunca soube que ele se achava tão bom a ponto de ser capaz de fazer algo assim. Conversei com minha irmã mais tarde e ela está contatando o advogado na segunda-feira para ver que medidas pode tomar para limitar a exposição dele aos filhos dela. Na opinião dela, ele está fora da realidade. Isso é tudo que tenho por enquanto. Atualizarei quando a poeira baixar um pouco. Atualização final. Esta provavelmente será minha atualização final, pois não vejo muito mais acontecendo depois disso, além do processo de divórcio. Obrigado por todos os comentários, eles ajudaram minha esposa um pouco com a culpa. De qualquer forma, meu cunhado voltou para casa ontem, não porque minha irmã quer ele de volta, mas porque ela não pode legalmente impedi-lo. Eles acabaram, acho que ele percebe isso agora. O advogado diz a minha irmã que, desde que o comportamento do meu cunhado nos últimos dias tenha sido documentado, há uma boa chance de ela conseguir a guarda total. Ele nem parece querer lutar contra ela nisso. Minha irmã ficará bem, qualquer amor que ela sentisse por ele se foi e ela não parece muito abalada com isso. As crianças ainda não sabem o que aconteceu, mas meu cunhado nunca estava por perto quando as crianças estavam em casa. Ele dormia na estação de bombeiros muitas noites e fazia muitas horas extras. Mas certamente será difícil para eles quando souberem o que vai acontecer. Muitos comentaristas disseram que deve haver mais mulheres, mas até onde podemos dizer, não houve. É realmente apenas a obsessão pelo minha esposa. Ela bloqueou o telefone dele, mas na mesma noite em que ele voltou para casa, ele envia um e-mail para minha esposa de uma conta que ele acabou de criar. Começou com um pedido de desculpas, mas depois tomou um rumo. Ele disse que nunca conseguiu terminar no restaurante naquele dia. Então ele passou parágrafos e parágrafos falando sobre todas as coisas que ama na minha esposa e a desesperança que sentiu que o levou a fazer o que fez. Ele mencionou novamente a atração mútua deles e a tensão sexual que ele sempre sentiu entre eles. E terminou com uma grande sessão sobre mim. Digamos apenas que eu não sabia que ele tinha uma opinião tão baixa de mim. Ele tinha certeza de que eu não estava satisfazendo a minha esposa adequadamente. De qualquer forma, enviamos o e-mail para minha irmã e ele irá para o advogado. Pode ser o suficiente para tirá-lo de casa. Finalmente, minha esposa não está ótima, mas está melhorando a cada dia. Ela se culpa por ter ficado confortável demais com meu cunhado. Ela sempre é cuidadosa para estabelecer limites com outros homens. Caso você ainda não tenha percebido, minha esposa é bastante deslumbrante e recebe muita atenção masculina. Mas com meu cunhado, ela se sentia segura para ser ela mesma, já que ele era família, certamente não cruzaria nenhuma linha. Ela e minha irmã estão de boa e não parece haver nenhum ressentimento, então isso me deixa feliz. Todos nós ficaremos bem, só vai levar tempo. Obrigado a todos que comentaram e manifestaram seu apoio.
Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias, compartilhe para um amigo e confira esse próximo vídeo. Uma boa tarde pessoal.